De quórum. Para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária no dia de hoje. Convoca a sessão extraordinária para as 14h30. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, declara aberta a sessão. Convido Sua Excelência, o primeiro secretário da mesa diretora, nobre vereador Ivan Moreira, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Com a palavra, Sua Excelência. Ata da 129ª sessão ordinária de 16 de novembro de 2004. Presidente, senhor vereador Sami Jorge, presidente, Lilian Sá, primeiro vice-presidente, Cláudio Cavalcante, primeiro suplente. 14h15, segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Romualdo Boaventura, Rubens Andrade, Patrícia Amorim, Fernando Guzmão, Rosa Fernandes, Edson Santos, Jeromim, S. Ferraz, Edmilson Dias, Mário Del Rey, Cláudio Cavalcante, Edmiro Pimentel, Sami Jorge e Leomar Coelho. Senhor presidente, senhor vereador Sami Jorge. Encerra-se a sessão às 16h25. Lida a ata, não há restrições à mesma, a presidência a declara aprovada. A presidência suspende os trabalhos por 30 minutos, a fim de que sejam confeccionados os avulsos. Em tramitação especial em regime de urgência, primeira discussão, projeto de lei 1957, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social, para fins de urbanização e regularização, as áreas que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. A matéria está pendente de pareceres na Comissão de Justiça. Vereador Jorge Pereira. Quem é o vice? Pela ordem. Vereador Romualdo Boaventura. Vereador Jorge Mauro. O Romualdo não está, não? A presidência convida a Sua Excelência o nobre vereador Edson Santos para emitir parecer pela Comissão de Justiça. Pela constitucionalidade. Parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, vereador Edmilson Dias. Nobre vereador Pedro Porfírio. Nobre vereadora Rosa Fernandes. Aí ele vai voltar em segunda, em primeira, depois em segunda, em segunda, aí que é a primeira. Não tem ninguém da comissão. A presidência convida a Sua Excelência o nobre vereador Fernando Guzmão
para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos. Nobre vereador Bispo Jorge Braz. Nobre vereador Eliomar Coelho. Depois desse, sessão. Nobre vereador Jorge Pereira. A presidência convida a Sua Excelência o nobre vereador Fernando Guzmão para emitir parecer. Favorável, presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Nobre vereadora Lucinha. Nobre vereador Edson Santos. Nobre vereador Rubens de Andrade. O Edson Santos está lá no fundo. Edson Santos, para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Favorável. Parecer favorável. Na orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Senhores que a aprovam, queiram se manter como estão. Aprovada, voltará em segunda discussão. Gente, agora ficou um projeto fora de ordem. Esse daqui deveria ser o segundo, tá? Ele ficou fora da ordem. O senhor, em vez de anunciar esse, o senhor anuncia esse aqui. Passa a dirigir os trabalhos, Sua Excelência, o nobre vereador Ivan Moreira. Aí o que tu falou? Esse projeto ficou posicionado cá, na hora que eu entrei, então somente anuncia esse, aí você tem que anunciar esse, que é o de número 16, aí o senhor explica porque ele está em urgência. Teria que ser o segundo, foi só na hora de numerar que ficou errado. Apreciaremos agora o 16º projeto da pauta, tendo em vista ter sido posicionado de forma equivocada. Tramitação especial em regime de urgência em segunda discussão. Projeto de lei número 2050-2004, mensagem 238-2004, de autoria do Poder Executivo, que declara como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização as áreas que menciona, estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Tramitação especial em regime de prioridade. Em primeira discussão, em votação, projeto de lei número 2225/2004, mensagem 249/2004, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2005. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão, em primeira sessão. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei complementar 51/2002, mensagem 150/2002, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o licenciamento ambiental do município do Rio de Janeiro. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. A presidência vai colher parecer ao substitutivo de número 1, pela Comissão de Meio Ambiente. Quem é? Vereador Chico Aguiar.
Emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Parecer favorável. Parecer Contrário, favorável. contrário. Parecer contrário. Isso. Parecer da Comissão de Meio Ambiente é contrário. Pela Comissão de Assuntos Retificando, Urbanos. presidente, parecer favorável. A presidência refaz a fala, atendendo ao vereador Chico Aguiar, no sentido de parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, Bispo Jorge Braz. Não estando presente, vereador Eliomar Coelho. Não estando. Vereador Jorge Pereira. Não estando. Vereador Edmilson Dias. Emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Municipal. Isso aqui, Parecer contrário, senhor presidente. Parecer contrário. Pela Comissão de Abastecimento, Indústria e Comércio. Nobre vereador Jerominho. Vereador Jerominho. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadora Rosa Fernandes. Não estando. Vereador Professor Washington. Não estando. Vereador Marcelino da Almeida. Parecer favorável. Parecer favorável. Para discutir a matéria, o nobre vereador Rubens Andrade. Senhores vereadores, ontem desta tribuna, o vereador Romualdo Boaventura, eu vou ter a oportunidade de tratar da questão que o senhor levantou ontem sobre a Zona Oeste, sobre a questão habitacional, sobre a questão do estudo de impacto, enfim, do que é importante para aquela região como para a cidade como um todo. Mas essa matéria que nós temos aqui, vereador Romualdo Boaventura e vereador líder do governo, Cerruti. E ontem, o encaminhamento feito ali pelo nobre vereador Ferraz foi de que hoje nós realizássemos uma sessão extraordinária com projetos dos vereadores. E assim que foi feito o encaminhamento do vereador S. Ferraz, todos aqui se calaram, né, acertaram que sim. O próprio vereador S. Ferraz, há pouco aqui, conversava comigo, com o vereador Guzmão, né, pedindo aqui o empenho e a dedicação para aprovarmos projetos dos vereadores que se façam presente aqui nesse plenário, enfim, nada mais do que legítimo. E quando pego aqui a ordem do dia, nós temos vários projetos do Poder Executivo, vários. E mais ainda, esse projeto, em que dispõe sobre o licenciamento ambiental no município do Rio de Janeiro, e que tem aqui um substitutivo do nobre vereador Fernando Guzmão, é um projeto que já está aqui, se eu não me engano, em segunda discussão, e que eu não lembro de um debate aprofundado nesta casa sobre essa matéria. E ainda mais que estamos acompanhando pela imprensa
já que não temos ainda, né, dados mais aprofundados. Ontem mesmo a vereadora Rosa Fernandes relatava, né, de uma pessoa que ela conhece, em função do que surgiu aí dos jornais, uma profissional de carreira da FEEMA, em que ela teve que tranquilizar e acalmar essa pessoa, que é uma pessoa, segundo informações da vereadora, íntegra, séria, competente no que faz, estava transtornada e até, né, colocando em risco a sua própria existência num comprometimento muito sério em função do que estava sendo colocado aí pela imprensa em relação a algumas licenças ambientais. E aqui, vereador Cerruti, não é porque o órgão seja estadual, federal, municipal, né, não se trata disso, né, mas se trata da discussão de como, como vem sendo feito esse processo de licenciamento. Sim, como vem sendo feito esse processo de licenciamento, porque, né, nós temos legislações federais, legislação federal, estadual, né, que vem tentando aprofundar. Tem o Estatuto das Cidades, o próprio vereadora Lucinha, para informar a vereadora que ontem não foi possível comunicá-la aqui, enfim, onde o senhor prefeito quer colocar o aterro sanitário de Paciência, parece que existe um estudo da Serla que teríamos lá 8 minas de água naquele terreno. Pela legislação federal, isso não pode. Não vou nem falar dos danos levantados aqui, os questionamentos pela comissão especial. Enfim, então, isso merece uma discussão aprofundada por parte de nós, porque é um tema que vem aí, né, se tornando, nas últimas 2 décadas, algo que vem se fazendo presente no debate da sociedade. Vereador Cerruti, que pediu a parte. Abre, vereador. O fato é que nós temos visto as manchetes de jornais e as coisas, infelizmente, não vão muito bem lá para o lado, né, não diretamente do governo do Estado, mas desses órgãos que a gente tem visto aí, todo o problema que está acontecendo de vendas enfim, de benefícios, né, por conta de criar dificuldades. Eu acho que seria um momento ideal para a Câmara de Vereadores marcar uma posição e aprovar um projeto que vai trazer para a Prefeitura o licenciamento, não do geral, mas das suas obras, né? Então, acho que esse projeto, o projeto original, ele poderia facilitar muito nesse sentido de trazer essa discussão para o âmbito municipal, porque a gente vê, que a gente tem visto aí nos jornais, infelizmente, né, eu digo infelizmente por todos nós, moradores da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro, esses descalabros estão acontecendo. E com um projeto aqui já há 3 anos, quase 4 anos na casa, que não é apreciado. Então, o objetivo eu acho que seria a Câmara de Vereadores, que graças a Deus tem estado fora desses escândalos, né? Seria dar uma demonstração e votar um projeto que é importante para a cidade, né? Embora ele não tenha sido elaborado por nenhum vereador, eu acho que nós temos que tirar o corporativismo de ser do vereador, de não ser do vereador. Eu acho importante o que é de interesse da cidade do Rio de Janeiro, né? Mesmo que ele não tenha sido elaborado por um vereador e seja do executivo. Essa eu acho que é uma discussão interessante. Vereador Cerruti, com certeza, porque essa casa existe para isso. Mas não é com projeto ou não que nós vamos resolver a questão. O exemplo disso é a SMTU, o senhor muito bem sabe. Tivemos vários óbitos na SMTU e o que a Prefeitura propõe é acabar com a SMTU, ou seja, ser incorporada no transporte. Resolve o problema botando, né, embaixo do tapete. Essa é a solução mágica que certamente, né, o senhor prefeito ou a sua bancada aqui tem a compreensão de resolver o problema.
mas não é o que está em foco na discussão. O que nós precisamos avaliar é de que esse licenciamento municipal e algumas áreas, o novo vereador sabe, que envolve questões que são intermunicipal. Baía de Sepetiba, né? Rio de Janeiro com Itaguaí Seropédica, Baía de Guanabara, enfim, tem algo que envolve outras cidades, até porque o Rio não está isolado. Essa é uma questão. Outra é o que eu estou querendo tratar aqui, que é uma matéria muito importante e que merece de nós, e eu não sei se o vereador Chico Aguiar ou Rodrigo Bettler são os membros da Comissão de Meio Ambiente, uma audiência, um debate cabe ainda, né, para que a gente possa aqui melhor compreender e não, de repente, numa sessão como essa, aparece novamente esse projeto. O vereador Edson Santos solicitou uma parte, concedido. Vereador Rubens Andrade, eu parabenizo Vossa Excelência por ter chamado a atenção do plenário sobre esse projeto. Primeiro, colocar um projeto desse em uma sessão extraordinária, acompanhe Vossa Excelência na opinião de que não é correto. É um projeto bastante polêmico para constar na pauta de uma sessão extraordinária. Segundo lugar, que ao colocar o projeto na pauta, eu não sei nem qual é a opinião da bancada do governo, da liderança do governo. Mas se é para rejeitar o substitutivo, de autoria do vereador Fernando Guzmão, fica mais complicado ainda na medida em que o projeto original nem foi colocado dentro dos avulsos para que os vereadores tenham noção do que está sendo votado, do que está sendo proposto. O ano que vem vão iniciar-se várias obras na cidade do Rio de Janeiro, túnel da Grota Funda, enfim, várias obras que visam dotar a cidade do Rio de Janeiro de infraestrutura para recepcionar os Jogos Pan-Americanos. Ou seja, aquele que vai fazer a obra será o mesmo ente que irá fiscalizar? Eu acho que a Prefeitura pode até pensar-se em ter um órgão de fiscalização de licenciamento de fiscalização para empreendimentos cuja Prefeitura não seja a autora, não seja o principal interessado. A mesma coisa de botar a raposa para tomar conta do galinheiro. Vai poder tudo. Esse órgão de licenciamento da Prefeitura vai atender à vontade daquele que estiver ocupando a função de prefeito da cidade, porque terão a sua autoridade delegada por Sua Excelência. Então, acho impróprio a aprovação dessa matéria. Acho que esse projeto foi colocado de uma forma equivocada na pauta e, mais ainda, foi colocado de uma forma incompleta, porque só tem um substitutivo, pelo que se conversa aí, zum, da Rádio Corredor, há a intenção da bancada da maioria de rejeitar o substitutivo e aprovar um projeto original que o conjunto de vereadores dessa casa não tiveram a oportunidade de ter contato com ele. Por isso, eu parabenizo Vossa Excelência e gostaria de sugerir que Vossa Excelência, ao final de sua intervenção, requeresse o adiamento da discussão dessa matéria. Então, senhores vereadores, isso é uma matéria em que nós pretendemos e devemos se debruçar nesta casa. Vale ressaltar, e aí eu gostaria de ter visto o empenho do governo pela revisão do plano diretor, que completou, em 2002, vereador Cerruti, 10 anos, e eu fui o autor do projeto, prorrogando, e não houve um esforço aqui da bancada, a maioria, já que tem essa preocupação, de que fizesse uma revisão do plano diretor no tempo que a lei determina e, dessa maneira, compatibilizando com o Estatuto da Cidade, pudéssemos estar discutindo a questão do licenciamento ambiental, enfim. E agora, de repentemente, acontece isso aí. É algo que me preocupa muito, ainda mais em que os cálculos para a construção da Vila do Pan, vereador Jeromim, se não me engano, estava na ordem de 2 bilhões e 500 milhões, algo desse número. Parece que triplicou, foi para 10.
segundo os jornais de ontem, porque o prefeito errou nas contas. Errou nas contas. E aí agora, o que nós estamos vendo aqui, o vereador Guzmão faz um substitutivo, tentando uma melhor compreensão do projeto e estamos vendo aí a tentativa de aprovar um projeto que interessa ao Executivo. E, enfim, então, quero encaminhar aqui ao senhor presidente o adiamento por uma sessão da matéria. A presidência acolhe proposta formular pelo nobre vereador Rubens Andrade e submete ao douto plenário, se concorda com o adiamento da matéria por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitada verificação nominal pelo nobre vereador S. Ferraz e Argemiro Pimentel, Índio da Costa. Aguardar só um minutinho só. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais. Estão liberados. Vou encerrar, hein? Presentes, 27 senhores vereadores. Pedido regimentalmente 1. Votaram sim 19, não 7. Matéria está adiada por uma sessão. Palavra pela ordem, nobre vereador Rodrigo Beto. Bom, senhores vereadores, ser breve e vou tentar ficar só no campo técnico. É importante que todos aqui entendam que o município, para ele poder dar licença ambiental, para ele poder fazer o licenciamento ambiental, é necessário que haja um convênio feito entre Estado e município e normatizado pela Comissão Estadual de Controle Ambiental para que o município possa fazê-lo. Nós tivemos aqui, eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, nós fizemos audiência pública aqui, trouxemos a presidente da FEMA na época, trouxemos o secretário municipal de Meio Ambiente, trouxemos técnicos, organizações como a Firjan tiveram presentes. Nós fizemos uma ampla discussão do assunto. Em São Paulo, o que tem acontecido é que o Estado e o município, algum empreendimento vai ser feito, o Estado e o município têm que licenciar. Uma licença não revoga a necessidade da outra, só vai aumentar a burocracia. Alguns aqui eu ouvi falar no plenário, mas a FEMA está com suspeitas de corrupção. Está. Nós estamos acompanhando pelo jornal. Qual é o órgão, qual é a instância de governo hoje, em que local do país que os órgãos de fiscalização não estão sob suspeita de alguns funcionários terem desvio de conduta? A SMTU agora, o prefeito quer extinguir a SMTU sobre o pretexto que é um órgão que está contaminado e que está obsoleto, que é a extinção da SMTU, passando as atribuições da SMTU
diretamente para a Secretaria de Transporte. Eu não sou contra, veja bem, vereador Alexandre Serruti, eu não sou contra, e isso tem catalogado nos anais dessa casa, na audiência pública que nós fizemos, eu não sou contra o município dar licença ambiental, fazer o licenciamento ambiental. Só que nós precisamos saber o que o município vai licenciar, quais as atividades. O município tem técnicos competentes o suficiente, competentes não do ponto de vista de capacidade pessoal, mas gabaritados intelectualmente para licenciar uma indústria petroquímica no município do Rio de Janeiro, para licenciar uma indústria farmacêutica. Tem essa capacidade de licenças mais complexas? Não tem. Tem quadros suficientes para isso? A FIEMA tem em torno de 500 funcionários. E, às vezes, uma licença demora 2, 3 anos para sair da FIEMA. É um tempo absurdo de demora. Imagina um município do Rio de Janeiro que não tem essa quantidade de técnicos na Prefeitura, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Eu quero alertar os vereadores aqui nessa casa. É muito perigoso, nós vamos atravancar só o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos aumentar a burocracia. E quando nós aumentamos a burocracia, nós aumentamos a possibilidade de corrupção. É o que acontece. Então eu quero alertar todos vocês para o perigo de nós darmos um instrumento que é importante para a cidade do Rio de Janeiro, mas que mal aplicado será um revés contra a cidade. O município, na prática, já licencia praticamente todos os empreendimentos imobiliários. Os licenciamentos imobiliários que não dependem de arrima, eles todos já passam pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Não é propriamente uma licença ambiental, mas não sai licença urbanística sem o parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Cemitérios, que são obrigados a terem licença ambiental agora, poderia ser licenciado pela Prefeitura. Diversas outras atividades. Agora, há um conflito muito grande. Por exemplo, qualquer atividade potencialmente poluidora que desague na Baía de Guanabara ou na Baía de Sepetiba, terá que necessariamente ser licenciado pelo Estado. Necessariamente. Então, o que nós vamos criar aqui é um monstrengo. Se nós não tivermos capacidade suficiente para produzirmos uma legislação que possa facilitar o licenciamento, para que possa fazer com que o município tenha outros instrumentos, né, para proceder na sua política de meio ambiente dentro circunspecto à cidade do Rio de Janeiro. Se nós não criarmos esses instrumentos de forma mais clara e com melhor discussão, nós vamos criar um monstrengo. Eu quero alertar os senhores para isso. Nós vamos criar apenas um atravancador do desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. É isso que vai acontecer. E quero dizer mais. Hoje, há uma preocupação muito grande dos governos com a atividade meio. Dar a licença não é o fundamental. O município, a atividade, o meio ambiente é uma atividade de competência municipal, estadual e federal. É concorrente. Portanto, uma licença dada pelo Estado, ela pode e deve ser fiscalizada pelo município no âmbito do município do Rio de Janeiro. Deve ser fiscalizada pelo município do Rio de Janeiro, pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Nada impede. Dar a licença não significa que nós vamos melhorar ambientalmente a cidade do Rio de Janeiro. Nós precisamos fiscalizar. Hoje, a falta de fiscalização, não há falta de documento. O documento é muito bem dado. A licença tem uma série de exigências, mas ninguém fiscaliza para ver se está sendo cumprido o que foi dado na licença. Então, isso eu queria dizer a vocês, não sou contra, sou francamente a favor. Na minha opinião, carece de uma discussão e carece de uma licença dada com menos conflito, um projeto de lei feito de forma menos conflituosa, para que nós não acabemos por criar mais um atravancador do desenvolvimento na cidade do Rio de Janeiro. Palavra pela ordem, nobre vereador Alexandre Serruti. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Rodrigo Betlin colocou o dedo sem querer na ferida.
Ele disse aqui, a FEEMA lá com os seus técnicos leva 2 a 3 anos para dar um licenciamento. É aí que está o problema. É na demora, é nessa demora de acontecer que vem o desespero e vem a corrupção. Vem dizer aqui que a prefeitura não está preparada, não tem técnicos preparados para fazer o trabalho que a FEEMA faz. Ora, nós não vamos impedir que a FEEMA faça o trabalho em todo o estado, não. Apenas no Rio de Janeiro, que é uma cidade que já foi, a cidade do Rio de Janeiro já foi estado, o estado da Guanabara. Então, dizer que a prefeitura não tem capacidade, não tem técnicos com qualificação para fazer esse licenciamento, isso é um absurdo, né? E volta a bater na tecla. O problema que a gente tem visto aí de denúncias de corrupção, isso vem exatamente dessa demora, né? E uma demora também que fica prejudicando o desenvolvimento da cidade. Quer dizer, qualquer que seja o governador que não goste do prefeito, né? Independente do prefeito CA e o governador CB, ele vai e prejudica a cidade, o desenvolvimento da cidade, através da FEEMA, né, de grandes obras. Isso é um absurdo. Agora, não dá para entender a posição dessa casa, porque, veja bem, aqui é o parlamento municipal. Então, nós estamos com existe uma proposta de trazer para o âmbito municipal um problema que não se resolve a nível estadual, né, e que muitas vezes não se resolve porque não há interesse em resolver, porque existem posições políticas contrárias, e nós ainda vamos ficar contra o município? Ora, nós somos vereadores ou somos deputados? Nós somos vereadores. Eu acho que cada um dos colegas aqui que estão contra votar esse projeto, e tivemos que adiar por conta de não haver número, nós temos que pensar isso, nós somos vereadores ou deputados. Então nós estamos puxando a responsabilidade para um órgão da prefeitura. Isso deveria ser, por conta aqui de todos os vereadores, motivo de querer votar isso com a máxima urgência. E agora nós estamos vendo os escândalos, né? Então, enfim, o projeto foi adiado, mas eu acho que esse é um bom momento, pelo menos para se discutir essa questão. Eu acho que nós temos que nos debruçar nesse projeto e discutir. E aí vamos ver quem é contra e quem é a favor o progresso do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Rodrigo Beto. Pela ordem. O vereador Alexandre Cerruti, infelizmente, não está se portando conforme o seu caráter e a sua personalidade que eu conheço. Ele está usando o momento em que o órgão licenciador estadual está sofrendo denúncia por uma pequena parte de alguns funcionários que não tiveram uma conduta adequada ao cargo que exerciam, alguns deles, outros até foram injustiças que foram feitas, porque eu conheço uma das funcionárias que foi colocada dentro desse rol de forma injusta, né? E está tentando aprovar no rolo compressor, não conseguiu fazer o rolo compressor, o licenciamento estadual, o licenciamento municipal. Quem disse, vereador Alexandre Cerruti, que a prefeitura licenciar empreendimentos é ruim ou bom para a cidade? Por que essa discriminação? Quem disse para o senhor que eu estou votando contra a cidade? Pelo contrário, eu sei o que está acontecendo em São Paulo. O senhor sabe o que está acontecendo em São Paulo? Em São Paulo, qualquer empreendimento, muitos empreendimentos, precisam tirar licença no governo do estado e precisam tirar licença na prefeitura. É o que acontece. Você só aumenta a burocracia, só encarece os empreendimentos, inibe investimento. Pergunte a Firjan se ela é a favor do licenciamento municipal assim como está. Pergunte a Firjan. Pergunte aos órgãos de classe, pergunte ao IAB, pergunte ao CREA. Pergunte, para ver se o que eu estou falando é uma bobagem ou não é. É ilegal, vereador Alexandre Cerruti, do jeito que está, é ilegal. Nós vamos produzir uma legislação que apenas vai aumentar a burocracia.
Eu sou contra o aumento da burocracia. Nós temos que facilitar, nós temos que botar, são os técnicos na rua, fiscalizando se as licenças que foram dadas estão sendo cumpridas. Não adianta entregar um papel bonitinho, cheio de restrição, e depois de pegar o papel, o empreendimento faz o que bem entende, porque não há fiscalização. A prefeitura, vereador Alexandre Serruti, a prefeitura não tem, hoje, técnicos para inspecionar barulho na rua, sequer inspecionar ruído, nem barulho a prefeitura consegue fiscalizar. Imagina emitir 100, 200, 300 licenças ambientais por mês. Não tem condição, não tem condição. A FEMA precisa sim ser reestruturada, eu acho, é minha opinião. Precisa fazer concurso, colocar pessoas novas para trabalharem lá, aumentar os seus quadros técnicos. E os quadros da prefeitura estão preparados para isso? Minha preocupação é com a cidade, eu não estou preocupado se o governo A, B ou C, não. Estou nem preocupado com isso. Eu sou francamente a favor do município da licença ambiental, já disse isso aqui, mas cautelosamente. Nós precisamos fazer um convênio entre Estado e município. Algumas coisas o município pode licenciar, outras coisas, viu, vereador Alexandre Serruti? Vereador Alexandre Serruti? Outras coisas que estão nesse projeto de lei, sequer o Estado pode licenciar, é o IBAMA que licencia. Não sei se o senhor sabe disso. Tem assuntos que foram colocados nesse projeto aí, que sequer o Estado licencia, é o IBAMA que licencia. É de competência federal. É de competência federal. Portos são licenciados pelo IBAMA. Não tem nada a ver com a FEMA. E está nessa licença, está nesse projeto de licenciamento ambiental. Então há erros graves. Eu estou alertando, vereador Alexandre Serruti, o senhor é líder do governo. Se eu quiser, eu sento com o senhor, coloco os pontos de vista, nós aprovamos um projeto de licenciamento ambiental, eu não sou contra. Agora, do jeito que está, é um erro. É um erro. Eu estou falando aqui tecnicamente. Eu não estou dando opinião política, eu estou falando tecnicamente. Há assuntos aí que não são nem de competência estadual, são de competência federal. É o IBAMA que licencia. O senhor vai produzir um monstrengo com esse projeto que não vai melhorar a qualidade ambiental da cidade do Rio de Janeiro, vai aumentar a burocracia e desincentivar investimentos. É o que vai acontecer. Vamos tirar a política de lado e observar um pouquinho a realidade dos fatos. Consulte entidades de classe. Consulte para ver se o que eu estou falando é uma bobagem ou não é. Palavra pela ordem do nobre vereador, professor Washington. Senhor presidente, senhores vereadores, com relação a essa questão de licenciamento ambiental, a primeira coisa que temos que observar é a questão constitucional. A segunda questão a ser observada é exatamente a cabeça dos legisladores e a cabeça das autoridades desse país e desse Estado. Eu não acredito que haja necessidade de o licenciamento ser obrigatoriamente realizado ou efetivado dentro do município onde, porventura, haja qualquer tipo de ação que envolva a questão do meio ambiente. O que se faz necessário, senhor presidente, é que a legislação ambiental seja rigorosamente obedecida e seja rigorosamente executada. Hoje, se nós pegarmos a legislação ambiental ou as legislações ambientais que existem no mundo inteiro, provavelmente a legislação ambiental do Brasil e, por conseguinte, aquela que é executada pelo Estado do Rio de Janeiro é das melhores que existe no mundo inteiro. O que se faz necessário é que ela seja aplicada com honestidade, é que ela seja aplicada com seriedade, é que as sanções provocadas pela legislação ambiental sejam realmente executadas e as pessoas sejam punidas quando, porventura, venham a burlar tal lei.
O que se faz necessário é que o legislador, é que o prefeito de qualquer tipo de cidade, como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, não precise ter preocupações com a aprovação ou com o licenciamento que, porventura, caia, que, porventura, tenha que ser executado dentro da cidade do Rio de Janeiro. Para isso, se faz necessário, pura e simplesmente, que a legislação seja cumprida. Se, porventura, qualquer construção ou quaisquer construções a serem realizadas dentro da cidade do Rio de Janeiro, se, porventura, obedecerem todos os critérios de legislação ambiental, obviamente tem que ser aprovada. O que não pode é, via de regra, qualquer discussão que exista, quer seja nessa casa, quer seja na Assembleia Legislativa, seja feita de tal forma que o governo do Estado queira prejudicar o governo municipal e o governo municipal, porventura, queira prejudicar o governo do Estado. O que se faz necessário é que nós tenhamos vergonha na cara, o que se faz necessário é que nós sejamos cumpridores das nossas obrigações para que a legislação ambiental seja cumprida e, por conseguinte, a cidade do Rio de Janeiro não seja prejudicada. Eu, porventura, tive a honra, tive o prazer, o orgulho, assim como tenho, de ser vereador, apesar de estar cumprindo aviso prévio de 1 mês e meio, mais aproximadamente, de ter sido secretário estadual de Meio Ambiente e de ter sido vice-presidente da FEEMA. E digo o seguinte, lá estão as pessoas que conhecem de meio ambiente no estado do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, algumas questões vêm à tona, algumas ações têm que ser discutidas e algumas ações ficam na esfera da desconfiança em função de 2 a 3 ou 4 funcionários que, porventura, atuem de uma forma irregular, atuem de uma forma não honesta. Mas o que eu acho é o seguinte, a legislação ambiental, seguida pela FEEMA, seguida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, se faz necessário que não precise de nenhuma legislação municipal. Até porque, se formos falar da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nós vamos descobrir que, na maioria das vezes, ela funcionou como uma mini Secretaria de Obras no estado do Rio de Janeiro. Se nós pegarmos o período em que o nosso atual deputado federal, Eduardo Paz, foi secretário de Meio Ambiente, nós haveremos de observar que o que ele mais fez na cidade do Rio de Janeiro foi praça. O que ele mais fez foi usar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente como uma secretaria de obras com efeitos nitidamente eleitoreiros, com efeito nitidamente em busca da melhoria da qualidade eleitoral que porventura viesse para ele ou para o seu grupo eleitoral. Então não adianta discutirmos legislação quando, na realidade, a própria secretaria burla a legislação, burla os efeitos, burla as ações que são compatíveis com o meio ambiente para transformar aquela secretaria numa mini secretaria de obras. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra pela honorável vereador Edson Santos. Palavra pela ordem, nobre vereador Alexandre Serrote. Palavra pela ordem, vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é só para registrar que o papel de cada vereador aqui é defender os interesses da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre foi prejudicado. O Rio era sede do Império, capital da República, estado da Guanabara. Houve a fusão e o Rio perdeu autonomia em uma cidade-estado que, da importância do Rio de Janeiro, ela merece ter autonomia, porque ela tem capacidade, inclusive, de ser hoje a cidade do país que deve menos, a cidade do país que hoje mantém uma estrutura organizada, é uma cidade que paga seus compromissos. O Rio de Janeiro tem capacidade de gerir meio ambiente, a sua área de saúde hoje é a mais importante do país,
com os 20 maiores hospitais da América Latina. E o Rio de Janeiro, vamos nós, vereadores, ser contra a nossa cidade? Muita gente vai ser candidato, nem terminou a eleição, a deputado federal, estadual. Tem gente com planos aí até de ser prefeito. Quando primeiro tem que cumprir o seu papel de vereador, defendendo a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Esse aqui é o 4, né? Tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 502/2001, e autoriza o senhor vereador Cláudio Cavalcante, que autoriza a criação de polos de atendimento especializado aos portadores de vírus HIV e doentes de AIDS e da outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. É dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1421/2003, de autoria do senhor vereador Rodrigo Bettler, que torna obrigatória a construção de áreas reservadas à coleta seletiva de lixo, nos casos que especifica, e dá outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais. Vereadores ausentes, compareçam ao plenário. Professor Washington. Posso encerrar a votação? Vou encerrar, hein? Presentes e votando sim, 26 vereadores. O projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final. Não, fica dispensada a redação final. O projeto segue a autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 1619/2003, de autoria do senhor vereador Edson Santos, que altera dispositivos da lei 3434, de 10 de setembro de 2002. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, matéria requer quórum de maioria absoluta. Senhoras e senhores vereadores, aguardar um minutinho só. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais. Estão liberados. Vereador Alberto Salles. Aloysio Freitas, Alberto Salles, Gerson Berger, Luiz Carlos Ramos, Marcelino da Almeida, Patrícia Amorim, Paulo Melo, professor Washington, Verônica Costa.
Posso encerrar? Vou encerrar a votação, hein? Presentes e votando sim. 25 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final. Declaração de voto. Segue autógrafos. Para a declaração de voto, nobre vereador Edson Santos. Senhor presidente, a declaração no sentido de agradecer o apoio e o voto dos colegas vereadores, que essa lei é no sentido de dar mais abrangência a uma lei já votada por essa casa que garante, que dá ao carioca o direito de visitar os monumentos turísticos do Rio de Janeiro pagando a metade do valor do ingresso. Monumentos turísticos estes que são Corcovado, caríssimo para o trabalhador carioca. Pão de Açúcar, que é uma concessão municipal, mas que se coloca na condição de não atender a uma legislação municipal. Os Caminhos Aéreos Pão de Açúcar, que é uma empresa pública que explora uma concessão há décadas, acha que por estar explorando uma concessão há décadas, antes da vigência da atual Constituição, já é dona daquele serviço. Então, essa é uma polêmica que há entre a cidade do Rio de Janeiro e essa empresa que diz que não tem que prestar contas ao município do Rio de Janeiro, no que se refere à fiscalização e ao cumprimento da legislação municipal. Ela é uma concessionária municipal, não pode ser outra coisa, né? Então, a lei, para ter consequência, ela vai precisar que a prefeitura efetivamente cumpra o seu papel. Eu já liguei para o secretário de governo e para o coordenador de licenciamento e fiscalização, órgãos que são tão pródigos na fiscalização das atividades econômicas na cidade do Rio de Janeiro, principalmente as atividades informais, para mostrar do não cumprimento de uma lei municipal e que beneficia uma parcela importante da população carioca por concessionárias de serviço público e até hoje não obtive resposta. Será que os caminhos aéreos Pão de Açúcar são tão poderosos assim que o senhor João Pedro e o senhor Luiz Felipe têm medo de chegar até eles e fazer com que cumpram a legislação vigente em nossa cidade? Já tentaram, inclusive, me convidar para ir lá no Pão de Açúcar, etc., coisa que eu me reservei o direito de não ir, porque existe um contencioso entre a empresa que explora o serviço do Pão de Açúcar e a cidade do Rio de Janeiro, que vai para além da minha lei. O prefeito deveria ter uma visão menos sectária e estreita ao analisar essa questão. O que está em jogo é exatamente a autoridade do município sobre um serviço público exercido em nossa cidade, que uma empresa se coloca na condição de estar acima da lei e dos poderes constituídos em nossa cidade. Espero que com o aperfeiçoamento dessa lei, que vai estender à população carioca o direito de visitar o Pão de Açúcar, o Corcovado e outros monumentos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, em qualquer dia de segunda a segunda na cidade do Rio de Janeiro. Espero que com esse complemento o prefeito César Maia use de sua autoridade, a autoridade delegada pelo voto da maioria da população carioca, e faça com que essa empresa ela cumpra com a lei e beneficie com isso uma grande parte do povo carioca que não conhece o Pão de Açúcar e não conhece o Corcovado por falta de dinheiro. E isso é uma vergonha. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1696, 2003, de autoria do senhor vereador Jerominho. Proíbe as empresas públicas e privadas exigirem dos candidatos que estiverem prestando concurso ou disputando vaga para trabalho a comprovação do nada consta, SPC e Serasa, e dá outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, matéria requer maioria absoluta. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais.
Vereadores ausentes, compareçam ao plenário. Vereador Eliomar. Vereador Aloysio Alexandre Serrote. Eliomar Coelho. Vou encerrar, hein? Posso? Presente-se votando sim. Zé Carlos. Presente-se votando sim, 26 senhores vereadores. O projeto está aprovado. É dispensada a redação final, segue a autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1843/2003, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá. Pela ordem, senhor presidente. Que autoriza o Poder Executivo a instituir programas de prevenção e tratamento do papilomavírus humano, HPV, e do câncer do colo do útero e da outras providências. Palavra pela ordem, vereador S. Ferraz. Senhor presidente, ontem eu até avisei aos vereadores que tivesse ao plenário para que a gente pudesse encaminhar até os outros projetos de maioria. E então, como a vereadora não está presente, eu quero adiar por uma sessão o projeto. O presidente submete ao douto plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1936/2004. De autoria do senhor vereador Gerson Berg. Que autoriza o Poder Executivo a instituir a Semana de Integração da Criança e do Idoso. Pela ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador S. Ferraz. Adiar por uma sessão também, que o vereador não está em plenário. O presidente submete ao douto plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1973/2004. De autoria do senhor vereador Chico Aguiar, que toma por seu valor histórico, artístico e cultural o imóvel localizado na Avenida Epitácio Pessoa, número 1560, Lagoa. Restaurante Castelo da Lagoa e o Chico's Bar, que funcionam no mencionado imóvel. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, matéria requer quórum de maioria absoluta. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A presidência refaz a fala. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais. Os mesmos estão liberados. Chico. Vereador Chico Aguiar. Vou encerrar a votação. O Marcelinho está mudando o voto. O outro. Já votou? Vereador Braz. Ele vai votar não, depois não vai. Você vai perder o projeto. Olha lá. A matéria requer 22 para aprovação, 22 votos sim. Vou encerrar a votação.
Matéria requer 22 votos sim, vereador Chico. Vou encerrar a votação. Presentes, 21 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. E voltará em votação. Qual é o outro agora? Vamos fazer. Vamos atropelar. Não vou fazer não. Vou direto. Hã? Mas eu não vou votar ele não. Tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 989/2004, de autoria do senhor vereador Marcelino de Almeida, que autoriza o Poder Executivo a criar um programa Passeio Turístico para Idosos. O orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. A presidência procederá à verificação de quórum. Senhoras e senhores vereadores, poderão registrar as respectivas presenças. Registrar as presenças. Vereador Eleomar. Vereador Índio. Registrar a presença. Vou encerrar, hein? Presentes. Peraí, Zé. 24 senhores vereadores. Há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Deliberar. Em votação, o PL 1989/2004, 11º da pauta. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 2000 de 2004, de autoria do senhor vereador Aloysio Freitas. Considera de utilidade pública a ONG Joffre Clementine. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 2009/2004, mensagem 236/2004, de autoria do Poder Executivo, que cria programa de ampliação do atendimento em creche a crianças da faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. É dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão. Projeto de lei número 2062/2004, de autoria do senhor vereador Argemiro Pimentel, que autoriza a unidade de saúde que menciona a funcionar durante 24 horas. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Tramitação ordinária. Em segunda discussão, projeto de lei número 2063/2004, de autoria do senhor vereador Mário Del Rey, que dispõe sobre o tombamento do estádio de Maracanã, Pela Estádio ordem, Mário Filho, presidente. pelo seu valor arquitetônico, esportivo e cultural e da outras providências. Palavra pela ordem, vereador S. Ferraz. Pedindo adiamento por uma sessão, senhor presidente. Presidente submete ao doutor plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 2084/2004, de autoria do senhor vereador Alexandre Cerruti, que autoriza a implantação do ônibus escolar da saúde e da outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos.
Tramitação ordinária. Em segunda discussão, projeto de lei número 2091/2004, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural carioca e dá outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 2112/2004, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que autoriza o Poder Executivo a promover distribuição de óculos a maiores de 60 anos e dá outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em segunda discussão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 2116/2004, de autoria do senhor vereador Fernando Guzmão, que torna obrigatória a presença de desfibriladores cardíacos em todos os eventos esportivos oficiais realizados no município do Rio de Janeiro. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 2132/2004, de autoria do senhor vereador Sami Jorge, que dá o nome de engenheiro Roberto Pena Chaves, engenheiro 1911-1975, ao logradouro que menciona e dá outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 2224/2004, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade, que considera de utilidade pública a Associação Espiritualista Hologocêntrica Cultural e Assistencial Padre Pio de Pietrelcina. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de decreto legislativo número 213/2004, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Terezinha Figueiredo Rodrigues, dentista. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a promulgação. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo número 239/2004, de autoria do senhor vereador Paulo Melo, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Tony Tásio Marangoni. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a promulgação. Está muito aberto. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo número 255/2004, de autoria do senhor vereador Ricardo Maranhão. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro à professora Maria Amélia Amaral Paladino. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a promulgação. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo número 260/2004, de autoria do senhor vereador Alberto Salles. Concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Rômulo Campelo Teixeira, coronel médico Corpo de Bombeiros Militar, Estado do Rio de Janeiro. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue a promulgação. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de resolução número 49/2004. De autoria do senhor vereador Romualdo Boaventura, que cria o Diário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em meio magnético, disponível na intranet e no site da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a promulgação. Tramitação ordinária em primeira discussão. Em votação.
Projeto de lei número 537/2001, de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo, que proíbe a circulação de cães da raça de Pitbull em logradouros públicos no município do Rio de Janeiro, fora do período de 22 horas, de 22 às 5 horas, e dá outras providências. O orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Está em votação. Vereadores ausentes, compareçam ao plenário. Está muito aberto. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais. Rodrigo Betlin, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz. Vou encerrar, hein? Vou encerrar. Presentes e votando 23 senhores vereadores. Votaram sim 22, não 1. O projeto está aprovado. Cadê? Qual é? Voltará em segunda discussão. Qual é esse aqui agora? Tramitação ordinária. Primeira discussão é em votação. Projeto de lei número 2029/2004, de autoria do senhor vereador Índio da Costa, autoriza o Poder Executivo a tornar permanente o programa social das ruas para as empresas que têm por finalidade promover a inclusão de jovens carentes no mercado formal de trabalho. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Tendo sido solicitada verificação nominal, nobre vereador Edson Santos. Os vereadores aguardar um pouquinho a liberação dos terminais. Segundinho só, vereador Índio. Os terminais estão sendo liberados. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais. Vou encerrar, hein? Então, não dá para agora, mas eu vou atropelar, vou passar agora. Tem que fazer verificação depois do problema? Não. É. Vou encerrar. Presentes, 18 senhores vereadores. No acordo para deliberar sobre a matéria. Voltará em votação. Eu vou ter que pedir, ela está aí ou não? 2/3. Cadê o Ferraz? Pediu adiamento. Então, não vou pedir. Tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação.
Projeto de lei número 2154/2004, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que autoriza o Poder Executivo a declarar como área de especial interesse social para fins de desapropriação imóvel remanescente das atividades do Colégio Cristo Rei, localizado na Avenida Edgar Romero, entre os números 871 e 895, bairro de Vaz do Lobo, da outras providências. Para encaminhar, nobre vereador Edmilson Dias. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o adiamento da matéria por uma sessão. A presidente submete ao doutor plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como está. Aprovado. Tramitação ordinária. Em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 2187/2004. Projeto de lei número 2187/2004, de autoria da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, que obriga as pessoas jurídicas de direito privado que realizarem campanhas relacionadas aos direitos da criança e do adolescente e recebam doações monetárias a divulgar detalhadamente, trimestralmente, os investimentos sociais ao infante e ao jovem oriundas das arrecadações auferidas, preferencialmente através da imprensa escrita periódica. Matéria está em votação. Palavra pela ordem, para encaminhar o nobre vereador Edmilson Dias. Senhor presidente, eu quero pedir mais uma vez o adiamento desta matéria por uma sessão. A presidente submete ao doutor plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos apreciar agora o PLC 77/2004. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei complementar número 77/2004, de autoria das comissões Justiça, Redação, Administração, Assuntos ligados ao Servidor Público, Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que altera o dispositivo da lei complementar número 67, 29 de setembro de 2003. Para discutir a matéria, nobre vereador Índio da Costa. Bem, boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Eu queria chamar a atenção para esse projeto de lei complementar que entrou, inclusive, na pauta de maneira transversa, quer dizer, depois que estavam prontos aqui já os espelhos todos e tal, entrou esse projeto. É um projeto que acaba com o plano de saúde dos servidores públicos da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, da Câmara, se um dia desejar assim, e também do Tribunal de Contas. Porque é um projeto de lei que não está aí nos espelhos que foram entregues inicialmente, mas já estão aqui na mesa. É um projeto feito pelas comissões permanentes da Casa e que transforma o desconto de 2% para 1%. Bem, em menos de 6 meses, foram mais de 133 mil atendimentos do plano de saúde. Operações de coração, operações de pulmão, transplantes, operações cerebrais, fora os atendimentos ambulatoriais para os servidores e para os seus familiares. Não se trata aqui de apenas uma boa vontade da Câmara de Vereadores de querer reduzir a contribuição que os servidores fazem para esse plano de saúde. Se trata de aniquilar de vez o plano de saúde, fazendo com que as pessoas que mais necessitam de atendimento não tenham acesso ao sistema privado de saúde que hoje a Prefeitura do Rio de Janeiro, desde 1992, uma cobrança dos servidores, conseguiu a duras penas instituir. E quando eu digo as duras penas, é porque nós tivemos aqui vários embates na Câmara de Vereadores contra essa iniciativa, contra aquela iniciativa, por conta da campanha eleitoral. A campanha eleitoral passou, o processo eleitoral acabou. Na verdade, os servidores que hoje estão sendo atendidos, eles estão dentro de um sistema que é um sistema economicamente viável, bem pensado e estruturado. Portanto, eu queria pedir
o voto negativo dos senhores vereadores que estão do lado dos servidores mais humildes, dos servidores que mais precisam desse plano de saúde. Dos estou falando cerca de 90 mais 50, estou falando de cerca de 140 mil pessoas que têm acesso hoje a esse plano de saúde. 6 mil pessoas pagam no mesmo valor do que recebe do plano e cerca de 3 mil pessoas um pouco acima do valor. E as outras quase 140 mil, 130 e tantas mil, pagam bem abaixo do valor para ter acesso à saúde. Chegando em alguns casos, o atendimento de pessoas acima de 80 anos de idade, contribuindo com os seus 2%, apenas 6,70 centavos, R$ 6,70, para poder ter um plano de saúde, que a gente sabe que para o aposentado, para a terceira idade, custaria cerca de R$ 700, R$ 800 para ter esses serviços. Senhor presidente, é o que eu tinha a dizer e agradeço a atenção dos senhores vereadores. Não havendo mais nenhum senhor vereador que queira discutir a matéria, para encaminhar, vereador Alexandre Serrude. Você encaminha depois? Senhor presidente, senhoras vereadores, eu confesso que fiquei surpreso com a matéria colocada na pauta e esse projeto que, de repente, do nada, ele muda todo um trabalho que vem sendo feito dentro da prefeitura, no plano de saúde, que os servidores hoje estão aderindo, né? Uma discussão que foi travada nessa casa, chegou a receber 9 ou 10 substitutivos, finalmente foi votada no ano passado, e hoje é uma realidade. Quer dizer, na verdade, mudar a regra significa inviabilizar o plano de saúde. E eu acho que hoje, a pior coisa que pode acontecer hoje na prefeitura é inviabilizar esse plano de saúde, porque os servidores, enfim, finalmente têm um plano de saúde que não tinham, né? Então, eu fiquei surpreso com a matéria colocada na pauta, enfim, e vamos votar contrário a esse projeto, porque o plano de saúde hoje é uma realidade e uma necessidade dos servidores. Então, quero conclamar aí os meus colegas vereadores, né, a votar contrário a esse projeto. Para encaminhar, o nobre vereador S. Ferraz. Senhor presidente, eu acho até muito justo, porque a gente sabe do aperto em que passa o servidor público. Por isso eu acho muito justo em que a gente votasse esse projeto a favor. Mas eu vou pedir adiamento por uma sessão para esse projeto. O presidente submete ao doutor plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitada verificação nominal, o novo vereador Índio da Costa. Pediu lá, adiamento de uma sessão. Aguardar um pouco, senhores vereadores, para a liberação dos terminais. Adiamento por uma sessão. O vereador S. Ferraz solicitou. Aguardar só um pouquinho. O vereador S. Ferraz que solicitou adiamento. Hein? S. Ferraz. S. Ferraz.
O vereador Índio da Costa retira o pedido de verificação nominal, então a presidência submete ao douto plenário, né, a aprovação da matéria, o adiamento proposto pelo vereador Aécio Ferraz. Né? A matéria então está adiado, voltará em votação. A presidência dá conhecimento ao douto plenário que dispõe, está em posse de requerimento com o número regimental de assinaturas, no sentido de requerer a mesa diretora, na forma regimental, a inversão de pauta do PL número 215104, sendo sua votação realizada logo após a votação do PLC 77 de 2004. Senhoras e senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Cadê? Qual é? Tramitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de lei número 2151 de 2004. É o 41º da pauta, 41. De autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a permutar o lote 2, integrante da quadra 34B do PAL 46059, localizado na Cidade Nova, pelos imóveis situados na rua Senador Correia, número 14, e Esteves Júnior, número 42, no bairro das Laranjeiras, e destinar o uso hospitalar para o lote 2 do PAL 46059. Pendente de pareceres pela Comissão de Assuntos Urbanos, nobre vereador Bispo Jorge Braz. Favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, nobre vereadora Lucinha. Parecer favorável. Parecer favorável. Para discutir a matéria, o nobre vereador Bispo Jorge Braz. É discutir ou encaminhar, Bispo? O senhor quer encaminhar? No orador inscrito para discutir a matéria, é encerrada a discussão. Para encaminhar, nobre vereador Bispo Jorge Braz. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, como presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, o nosso posicionamento foi favorável, porém, eu conversei com o senhor Sávio Mafra, que é assessor especial do presidente da OAB, Otávio Gomes, aqui no Rio de Janeiro, que eu acredito que é algo de suma importância que se faça, de fato, mais um hospital do Rio de Janeiro, especialmente no centro, é muito importante isso. Me parece que o outro imóvel permutado, 2 imóveis, me parece que o município vai fazer escola, se não me engano, coisa parecida, isso é muito salutar. Porém, eu acho que, antes da casa autorizar, senhor presidente, nós deveríamos receber, e o senhor Otávio, o senhor Sávio Mafra já se comprometeu com isso, com o presidente da OAB, de entregar a esta casa uma ideia de valores desses imóveis, para antes da casa aprovar em segunda discussão, a gente tem uma ideia, porque apesar do conjunto ser muito perfeito, mas vamos dizer que o imóvel da prefeitura, de repente, valha, sei lá, 3 milhões, outros imóveis valham 500 mil, 600 mil. Como presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, conversei inclusive com o vice-presidente, nobre vereador Eliomar Coelho, e achamos por bem ter esse posicionamento, até porque estamos dando um posicionamento favorável. Então, a nossa ideia é que votássemos favoravelmente, votássemos sim em primeira, e antes da segunda discussão, a casa recebesse essa ideia de valores dos imóveis em questão. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar a nobre vereadora Leila do Flamengo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse projeto é extremamente importante, que eu participei de toda a luta dos moradores de Laranjeiras para que a prefeitura conseguisse fazer essa troca de espaço com a Caixa dos funcionários da OAB, e a escola já foi recuperada, está linda, começa a funcionar agora, no ano 2005. Há uma expectativa muito grande da comunidade e a valorização de um imóvel a outro, mesmo que o terreno na Cidade Nova seja maior, a área de Laranjeiras é extremamente valorizada e ali foi recuperado um patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro, numa região de maior valor sentimental, cultural e importância residencial, que é o bairro de Laranjeiras, na Praça São Salvador. Eu sou totalmente em nome da comunidade, eu defendo o projeto como de interesse da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Não havendo mais nenhum senhor vereador para encaminhar a matéria, a mesma está em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Vereadores ausentes compareçam ao plenário. Um projeto de interesse não só da Prefeitura, mas também da OAB-RJ. Senhoras e senhores vereadores ausentes, compareçam. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Chico Aguiar, Gerson Berger, João Cabral, Ayrton Aguiar, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Paulo Melo, Professor Washington, Rodrigo Bethlen, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Verônica Costa. Vereador S. Ferraz. Não vai encerrar, já deu. O vereador Ferraz está votando. Vou encerrar. Peraí. Um segundinho. Vereador Chico. Vou encerrar. Presentes e votando sim, 25 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Voltará em segunda discussão. Declaração de voto. Para a declaração de voto, nobre vereador Bispo Jorge Braz. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Leila Flamengo, eu gostaria de posicionar que também acompanhei, teve aqui na casa o presidente da OAB, com o pessoal da CAAJ, nós acompanhamos, e que, como já acontece, como ela está dizendo, na verdade já está tudo feito, e o prefeito só mandou para esta casa para que a casa, então, validasse o que já foi feito lá, o que já foi realizado, e que isso é um erro. Eu acho que essa casa merecia, de fato, mais respeito quanto a isso. Na verdade, o Executivo já fez, já executou tudo, e agora manda para que a casa simplesmente avalize o que ele já fez, o que ele já realizou, ainda que nós somos totalmente favorável ao que vai se realizar, a cidade, num contexto geral, vai ganhar. Inclusive, eu sou membro da CAARJ, faço parte, para mim, particularmente, vai ser muito bom, para minha família, mas não deve ser feito assim. Essa casa deveria primeiro aprovar para que depois se realizasse. Muito obrigado. Tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1459, de 86, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos, que dá o nome de Palestina, uma escola ou logradouro público no município do Rio de Janeiro.
Palavra pela ordem, vereador S. Ferraz. Palavra pela ordem, Vossa Excelência desiste? Desiste. O vereador Ferraz desistiu. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de número 1. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Em votação, o projeto assim emendado. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão após a redação do vencido. Tramitação ordinária em primeira discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 248/2001, de autoria do senhor vereador professor Washington, que autoriza o Poder Executivo a isentar do pagamento do IPTU os portadores de câncer ou seus responsáveis legais. Palavra pela ordem, vereador S. Ferraz. Presidente, adiar por uma sessão. Presidente submete o doutor plenário adiamento da matéria por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1171 de 2003, autoriza o senhor vereador Edmilson Dias, que dispõe sobre o recolhimento de embalagens plásticas, pendente de pareceres. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereadora Lucinha. Emitir parecer ao PL 1171. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, nobre vereador Marcelino da Almeida. Parecer favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Estará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1222 de 2003, de autoria do senhor vereador Bispo Jorge Braz, que autoriza o Poder Executivo construir uma creche na comunidade de Portos, bairro Costa Barros, 25ª Administração Regional, AP33, pendente de pareceres. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereadora Lucinha. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, vereador Marcelino. Vereador Eliomar. Parecer favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Mas ele anuncia. Ele anuncia aqui. Ô, Ferraz, pede o adiamento aí pra mim. Uma sessão. Em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1239/2003, de autoria do senhor vereador Ivan Moreira, que cria normas de higiene na lavagem de copos, louças e talheres nos bares, restaurantes, hotéis e similares. Palavra pela ordem, nobre vereador Paulo Melo. Senhor presidente, solicito o adiamento deste projeto por uma sessão. A presidência submete ao plenário a proposta de adiamento e discussão por uma sessão. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1813/2003, de autoria do senhor vereador Jorge Babu, que obriga preenchimento de receituário da rede pública municipal de saúde e dá outras providências. Palavra pela ordem, vereador Paulo Melo.
Senhor presidente, solicito novamente o adiamento desta matéria por uma sessão. A presidente submete ao doutor plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1854/2003. De autoria do senhor vereador Adilson Pires, que autoriza a utilização das unidades que integram a rede municipal de ensino público por cursos pré-vestibulares comunitários, nas condições que menciona. Pendente de parecer da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Vereador Edson Santos. Emitir parecer. Favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 2031 de 2004, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de elevadores ou área de acesso em restaurantes, casas de espetáculos e similares, as condições que menciona. Palavra pela ordem, vereador Rodrigo Bettler. Determinação do líder do bloco, Paulo Melo. Peço adiamento por uma sessão. Por delegação do vereador Paulo Melo, o vereador Rodrigo Beto propôs ao doutor plenário adiamento da matéria por uma sessão. Senhor presidente, Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Palavra pela ordem, vereador Paulo Melo. Esta solicitação do novo vereador Rodrigo Bettler foi uma solicitação dele próprio, não com a minha anuência. Tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 2075/2004, de autoria do senhor vereador S. Ferraz, que estabelece a obrigatoriedade de se implantar nas unidades da rede municipal de saúde os serviços de profissionais intérpretes da língua brasileira de sinais, Libra, e dá outras providências. Matérias pendentes de pareceres. Pela Comissão de Justiça, vereador... Quem é que é líder? Outro é líder. Quem é que é líder? Não estou. Vereador Fernando Guzmão emitir parecer pela Comissão de Justiça. Ao PL 2075, 40º da pauta. Constitucionalidade, presidente. Parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Administração, vereador Edmilson Dias. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereadora Lucinha. Vereadora Lucinha, emitir parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, vereador Edson Santos. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, vereador Marcelino da Almeida. Parecer favorável. Parecer favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, em primeira sessão. Primeira discussão em primeira sessão. Projeto de resolução número 38/2003. De autoria dos senhores vereadores Adilson Pires, Alberto Salles, Carlos Bolsonaro, Edmilson Dias, Edson Santos, Jorge Mauro, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Mário Del Rey, Pedro Porfírio, professor Walsh, professor Gaspar, Rodrigo Bettler, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, que acrescentam-se os artigos 1, 2, 3A e ao parágrafo 5º ao artigo 124 do regimento interno. Aqui está errado, né? Então, e agora? Como é que é? No orador inscrito para discutir a matéria,
o projeto voltará em primeira discussão, em segunda... Em segunda sessão. Acabou. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, comunica aos senhores vereadores que hoje, às 18h30, haverá solenidade festiva de outorga da medalha Pedro Ernesto ao senhor Marcelino Germano, subsecretário operacional do gabinete do prefeito. Requerimento do vereador João Cabral. Convoca sessão ordinária para amanhã às 14 horas, cuja ordem do dia sairá publicada no diário. Está encerrada a sessão.